Bem, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje, como a nossa aulinha é gravada, o tio vai fazer primeiro a correção da tarefa da página 56 e depois vou fazer uma atividade também, atividade número 12. E eu vou pedir para que vocês façam essa atividade da página 57 e que deixem pronta, porque o tio não vai pedir para que vocês enviem essa semana como tarefa, mas numa outra oportunidade o tio vai pedir o envio dessa página também. Então, começando pela página 56, nós vamos usar aqui o nosso esquadro para traçar a perpendicular. Então, foi dada a figura, como a gente pode ver aqui, a reta R, um ponto G sobre a reta R e um ponto P fora da reta R. A primeira coisa que pede nessa atividade é para que a gente trace com os esquadros a reta S, esse símbolo, né, que parece um T de cabeça para baixo, é o símbolo de perpendicular, como eu falei com vocês. Então, vamos traçar uma reta S perpendicular à reta R pelo ponto P, obtendo o ponto O na reta R. Então, primeira coisa, vamos fazer a perpendicular. Para fazer a perpendicular, nós vamos colocar o nosso esquadro, que a gente chama de esquadro móvel, sobre a reta ao qual foi dada, então, sobre a reta R. Depois, do ladinho, nós vamos colocar aqui o nosso esquadro, que a gente chama de esquadro fixo, ou seja, aquele que não vai ser movimentado. Vamos dar um giro no nosso esquadro móvel, de forma com que ele chegue, né? Se você girou, ele não ficou, só você dá uma escorregadinha, até que ele chegue ao nosso ponto P, que é o ponto que foi pedido para que passasse a nossa perpendicular. Então, sobre o ponto P, a gente girou. Vou voltar aqui para a gente ver como é que ficou. Ó. Só dá um tombo, né? Olha só. Tá feito, então, o nosso giro com o esquadro. Feito esse giro, basta traçar a reta perpendicular, que a gente fez de vermelho, vocês vão fazer a lápis. E aí, marcar aqui agora o ponto O. Marcado o ponto O, vamos então realizar agora a segunda parte da atividade, que pediu que com a régua meça a distância de PO do ponto P à reta R. Ou seja, vamos medir essa distância do ponto P até o ponto O. Colocando então a minha régua, dá para perceber que a distância do ponto P até o ponto O foi exatamente 2 centímetros. Depois, na nossa terceira parte do exercício, pediu que com a régua a gente meça PG, ou seja, nós vamos medir a distância de P até G. Não tem necessidade de ligar, tá? Apesar daqui estar dizendo que é um segmento de reta, mas nesse caso a gente precisa mais da distância mesmo, então não tem necessidade de ligar não. Colocando a nossa reguinha, nós vamos ter que essa distância foi de 3 centímetros, e aí passou aqui um pouquinho, ó, passou, né, 2 risquinhos que a gente fala, 2 milímetros, ou seja, a distância de P até G de 3,2 milímetros, perdão. Bem, pessoal, então na nossa terceira parte, pediu para medir com a régua PG. Apesar de estar pedindo aqui um segmento de reta, não tem necessidade de ligar o P no G não, tá? A gente pode fazer apenas a medida sem problema nenhum, porque aqui o que interessa para a gente é apenas essa medida para a gente tirar uma conclusãozinha aqui. Então a gente percebeu que colocando aqui, né, a distância do P até o G passou aqui do 3, né, 2 milímetros, ou seja, essa distância vai ser de 3,2 centímetros, ou 32 milímetros, ou 3 centímetros e 2 milímetros, tanto faz, né? Bom, e aí no último pontinho, no último exercício que pediu, na última parte, falou assim, ó, como G é um ponto genérico da reta R, e PG é maior que PO, então PO é O. E, pessoal, muita gente eu sei que ficou com uma certa dúvida aqui, mas na verdade é o seguinte, a gente vai considerar que PO, a gente observando aqui, pense assim, se eu quero chegar do P até a reta R, estou aqui num ponto P e quero chegar na reta R, vamos pensar assim, ó, é como se eu estivesse atravessando a rua para chegar do outro lado da calçada. Neste caso, eu tenho várias formas de atravessar. Eu posso, por exemplo, sair do P e até o G, como falou. Eu posso sair do P e até o O, ou para qualquer outro tipo de ponto, né, para chegar até a reta R. Só que nesse caso, o que a gente observa? Que o PO, ele é o que a gente chama de menor caminho. Por quê? Porque ele vai ser a distância do ponto P até o ponto O. Toda vez que falar de distância, vocês têm que colocar na cabecinha isso.
que a distância é sempre o menor caminho. E o menor caminho entre um ponto e uma reta sempre vai ser uma outra linha reta, no caso aqui um segmento de reta, né? E esse segmento de reta, ou essa linha reta, forma um ângulo de 90 graus com a reta, ou seja, ela é perpendicular. Então, para a gente calcular a distância, para a gente medir a distância de um ponto até uma reta, nós temos que fazer primeiro uma perpendicular. Bem, pessoal, tarefa corrigida então. A gente vai partir para o exercício número 12. Aqui tem até um errinho, né? Tô colocando 12A, mas 12A da onde, né, tio? Não tem 12B? Por que isso? Mas não tem problema, foi só um erro de impressão que existe há muito tempo aí, tá? Bom, pessoal, é o seguinte. Nesse exercício, foi dado, né, na figura o ponto P, como a gente pode perceber aqui, o ponto T, perdão, né? Deixa eu falar o P. O ponto T fora aqui do segmento AB. Então aqui nós temos um segmento de reta. Começa em A, termina em B, ou começa em B, termina em A, tanto faz. Então não é uma reta, né? É um segmento. Como é um segmento, a gente pode medir, né? Lembrando que reta não tem como a gente medir, porque ela não tem começo nem fim, como é que a gente vai medir? Então, como é um segmento de reta, nós podemos medir. E como nós podemos medir, nós podemos obter o que a gente chama de ponto médio. O que é o ponto médio? É o ponto que está na metade, né? Então é isso que a gente vai fazer. Então, para achar a metade desse segmento, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer a medida, então, do nosso segmento. Bom, colocando a reguinha, gostaria que vocês colocassem, que é lógico que vocês vão precisar medir para achar o meio. Então, colocando aí, vocês vão perceber os 4 centímetros e metade de 4, como está até destacadinho aqui, né? Metade de 4 é 2. Nós vamos marcar aqui um pontinho e chamar ele de ponto M, tá? Não tinha necessidade de ser M, no exercício pediu, né? Mas pode ser qualquer outro nome. Mas sempre a gente vai usar para ponto médio, a gente vai usar a letrinha M, para que fique meio que uma convenção, né? Que todo mundo fale a mesma língua. Então, M geralmente vai ser o ponto médio. A gente percebeu, então, que quando a gente marca o ponto médio, né? Nós temos duas partes, onde a gente vai ter a parte AM, que é um segmento, vai ter uma outra parte BM, que é outro segmento. Mas como é um ponto médio, a gente percebeu aqui que eles têm a mesma medida, ou seja, são medidas iguais, né? Lógico, senão não seria médio, né? Se fosse diferente. Que nesse caso nosso aqui ele vai ter 2 centímetros, que é metade de 4. Então, tanto a AM quanto o BM, essas distâncias vão ter 2 centímetros cada um. Agora, nós vamos traçar pelo ponto médio a mediatriz do segmento AB. E aí pode ver aquela pergunta, tio, o que é uma mediatriz? A mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio de um segmento, formando um ângulo de 90 graus, ou seja, uma reta perpendicular ao segmento pelo seu ponto médio. Então, mediatriz é uma perpendicular ao segmento de reta pelo seu ponto médio. Bom, então como que a gente vai fazer a nossa mediatriz? Se é uma perpendicular, nós vamos ter que primeiro usar quem? Usar nossos esquadros. Então nós vamos pegar e colocar. Primeiro colocamos o esquadro móvel. Tá aqui o nosso esquadro móvel. Colocamos ele sobre o segmento de reta. Depois, do ladinho, né, colocamos o nosso esquadro fixo e vamos girar, como fizemos no outro exercício, vamos girar o nosso esquadro. Como a nossa perpendicular tem que passar pelo ponto médio, ou seja, uma mediatriz, nós giramos até que ele chegue neste pontinho aqui, tá? Vou fazer o giro de novo aqui, ó, voltando ele, girei, tá? Lógico, aquele esqueminha, né? Se o esquadro está do lado esquerdo, você gira para o lado direito, se está do lado direito, você tem que girar para o lado esquerdo, vai depender do posicionamento aí que você for fazer seu exercício. Bom, com o esquadro posicionado aqui, então, passando pelo ponto médio, na hora que eu girei não chegou, é só você escorregar, né? E ele mantendo o esquadro fixo, sem movimentar mesmo, como a própria palavra falou, né? Fixo, né? Ele não pode sair do lugar. E você escorrega o esquadro móvel até que ele chegue, né, no ponto M. Chegou no ponto M, com o seu lápis você traça uma reta. Esta retinha, que foi dado o nome para ela de M, como pediu aqui no exercício, é a reta mediatriz do segmento AB. Note que formou então aqui, ó, dividiu, né, em 4 ângulos de 90 graus. Então, uma perpendicular pelo ponto médio é a nossa mediatriz. Agora, pessoal, é o seguinte, nós vamos fazer alguns testes. Por quê? Porque aqui na atividade está falando, né? Tem aqui, até aqui embaixo destacado de vermelho, falando assim, ó, se um ponto está na mediatriz de um segmento, então ele equidista das extremidades do segmento. O que é equidistar? Equidistar, ele tem
o seguinte significado, é distar igualmente. Esse prefixo equi, né, que é o igualmente, para a gente encontra em várias outras palavras. Por exemplo, a gente encontra ele no equivalente. O que é uma coisa equivalente? É de igual valor. Encontramos também, por exemplo, na palavra equilátero. O que é equilátero? Um triângulo ele é equilátero quando ele tem os lados iguais. Então, esse prefixo, sempre que vocês verem, vai ser de igual. E distar, que vem de distância, né? Bom, então o que está falando aqui? Ó? Se um ponto está na mediatriz de um segmento, então ele equidista das extremidades. No caso nosso aqui, as extremidades são o A e o B. Então nós vamos pegar alguns pontos e fazer alguns testes. Aqui nós já temos um ponto que pertence tanto ao segmento de reta, mas que pertence à mediatriz, que é o ponto M, que foi onde elas se cruzaram, né? Note que a gente até fez a medida aqui, ó, o ponto M equidista, ou seja, tem a mesma distância de A e a mesma distância de B, que seriam os 2 centímetros. Então está equidistando, mesma distância. E aí agora nós vamos fazer uns testes para ver o que acontece com os outros pontos. Então aqui pediu, ó, tome um ponto P distinto de M, ou seja, não vai poder ser no mesmo lugar, na mediatriz M. Então não é na reta, mas não junto, não no mesmo lugar que o ponto M. Distinto, diferente. Então vamos lá, colocamos aqui um ponto, eu coloquei esse pontinho aqui em cima, você pode colocar onde quiser, tá? Não tem problema. É interessante que não fique igual ao mesmo, para que a gente possa, para que vocês possam notar essa diferença. Se quiser colocar aqui para baixo, também vai acontecer a mesma coisa. Mas como que a gente vai provar isso? Então, ó, a gente precisa chegar a uma conclusão entre PA e PB. Então nós vamos medir essa conclusão sobre as medidas. Vou pegar aqui então o PA e vou medir. Nota que o PA, ele deu 2,9, um risquinho antes do 3, né? Então o que acontece? Ou se quiser pensar, eu tenho 2, né? Conto mais 9 risquinhos. Ou até o 2,5, conto mais 4, aí vai dar os 2,9 que eu quero. Bom, então essa é a distância do P até o A. Agora vamos medir a distância. Então guarde 2,9 do P até o P. Será que tem a mesma distância do P até o B? Vamos ver. O que vai acontecer? Ó, coloquei a minha régua e vou notar que essa distância também é de 2,9. Então a gente já percebeu que o ponto P, tá? O ponto P, ele equidista tanto do A e do B, ou seja, tem a mesma distância do A e a mesma distância do B, que seriam os 2,9. Então eu posso dizer que a conclusão que eu chego é que PA é igual a PB e que P equidista dos pontos A e B. Agora, nós vamos tomar então outro ponto agora, que é o ponto R, distinto de MP, ou seja, não vai ser nem no mesmo lugar do M, nem no mesmo lugar do P. Diferente de qualquer outro lugar, mas que pertença à mediatriz M também. Então eu poderia pegar para baixo, o tio vai pegar para cima aqui só para ficar mais fácil a demonstração. Mas olha o que vai acontecer. Eu peguei esse ponto aqui, que é o ponto R, como pediu no exercício. E aí eu quero chegar à mesma conclusão. Será que também a medida vai ser igual? Vai ser igual a medida de PA e PB, mas será que RA e RB são iguais? Vou colocar nossa régua aqui então para ver, ó. Coloquei aqui, vendo, ó. Passou 2 risquinhos do 2, ou seja, 2,2. E agora tem que ver, será que vai ter a mesma distância até o B? Ah. Olha só o que acontece, deixa eu pegar o zoom. Olha lá, também passou 2 risquinhos, ou seja, a distância é a mesma. Ou seja, o R equidista do A e do B. Então, completando aqui, ó, RA é igual a RB e R equidista dos pontos A e B. Então, pessoal, se vocês quiserem fazer mais experiências, você pega qualquer pontinho, marca um ponto aqui embaixo, mede a distância daqui até aqui, mede a distância daqui até aqui. Se vocês não quiserem usar a régua, vocês podem fazer até com o compasso, tá? Se você colocar um ponto aqui, ó, abrir o compasso até o A, você vai notar que é a mesma medida até o B. Então eu já consigo notar que essa distância é a mesma. Então a gente pode fazer isso também usando o compasso, mas aí vocês quem sabe, tá? Então qualquer ponto que eu pegar em cima dessa reta agora, ela é equidista dos pontos A e B. Lembrando que lógico, do P até o A e do P até o B é a mesma distância, então por isso que é equidista. Aí a medida do R vai ser outra, mas é a mesma, tanto até o A quanto até o B. Se eu colocar um outro ponto aqui, X, vai ser a mesma distância do A até o B, não vai ser a mesma do R nem do P, mas é a mesma até o A e até o B.
Bom, e o ponto T? O que acontece? O ponto T ele não pertence à minha mediatriz. E agora nós vamos chegar à conclusão seguinte. Já dá para perceber, né, que a distância do T até o A é bem menor que a distância do T até o B. Então, como ele não pertence à reta, nenhum ponto que pertence, ele poderia estar até próximo da reta. Mas ia dar a diferença, às vezes, de 1 milímetro, meio milímetro, mas não ia ter a mesma distância. É isso que a gente quer chegar à conclusão. Então, aqui está bem exagerado, né? A distância dá para perceber, né, que essa distância não é a mesma. Então, vamos fazer uma medidinha aqui só para a gente concluir isso. Ó. O que acontece? No caso do T até o A, nós temos uma medida de 3,1 centímetros. E do T até o B, é lógico que vai ser bem maior. No nosso caso aqui vai dar uma medida de 6,6 centímetros. Então quer dizer que o T não é um ponto da mediatriz, né? Por isso que ele não é equidista, ele não tem a mesma distância dos pontos A e B. Portanto, ele não é equidista dos pontos A e B. Ok, gente? Então, como o tio disse para vocês, o tio quer que vocês façam esse exercício número 12, tá? E que, é lógico, volta se for necessário esse vídeo. O tio não vai estender mais o vídeo por conta disso mesmo, porque eu quero que vocês façam corretamente e depois, mais para frente, não vai ser preciso enviar essa semana, tá? Mas o tio vai ter uma oportunidade que o tio vai pedir para que vocês enviem esse exercício. Então já deixa pronto, quando o tio enviar, é só tirar a foto lá no plural, né? E mandar bonitinho esta atividade feita para o tio já, tá? Então essa semana não tem tarefa devido ao nosso feriado, e na próxima semana o tio já faz mais atividade e já passa a tarefinha para vocês, tá certo? Pessoal, um abraço para todos vocês, bom feriado e bom fim de semana. Fiquem com Deus.